Antigamente a vida era mais fácil, do canal Estranha História, patrocinado pela Zartra. É isso, vamos lá, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso, vamos ver. Meu Deus, desceu, vamos ver. Você já teve a sensação Alguma vez você já teve a sensação de que a vida é muito mais complicada do que poderia ser? De que há matérias demais para aprender na escola, normas demais para seguir no trabalho, de que a gente depende cada vez mais de cada vez mais coisa? Eu não sei a direção que esse vídeo vai levar, mas a minha resposta, pelo menos a ver o vídeo inteiro, pra pergunta do título, é não. Óbvio. A vida hoje em dia é muito mais fácil do que ela já foi, em geral, na história. Tanto que muitas coisas que a gente tem em questão de tecnologia são feitas para facilitar a nossa vida. Claro que nem sempre isso, por causa do sistema que a gente vivemos, mas nem sempre é assim. Mas muitas coisas são feitas para facilitar a nossa vida. E se você, tipo, voltar no tempo cada vez mais, expectativa de vida vai caindo cada vez mais, analfabetismo vai aumentando, fome, os caras eram quatro. A vida no passado sempre era uma merda, tá ligado? Não é nem que a parada de, tipo, como é que eu digo isso? Não é que a gente tá bem, que não quer dizer que no passado a gente não tava pior. Entende? É isso, mas vamos ver qual que é o ponto do vídeo. Carro, celular, internet e mais. Você já teve a sensação de que essa complexidade excessiva não só dificulta a nossa vida no dia a dia, mas também tira o nosso foco do que é realmente essencial? Então, por mais moderna que possa parecer essa discussão, ela não é de hoje. Quer dizer, a parte de carros e internet mas essa sensação de que a gente complica demais a vida é algo milenar. E milenar mesmo, eu não estou exagerando. Textos antigos, desde a mitologia grega até a Bíblia, já falavam sobre essa questão. Nesse vídeo, então, eu quero A ideia inteira talvez seja que tecnologia. Porra, de novo. A ideia inteira talvez seja que tecnologia é o que dificulta a vida, por mais que facilite a vida. É porque a vida ficou mais complexa, tá? A vida ficou mais complexa, mas eu não diria que ficou mais difícil. Mas também não sei qual o ponto de vista de difícil que ele tá falando. Quero mostrar para vocês alguns desses textos, contar algumas dessas histórias e refletir um pouco sobre essa questão do paradoxo do progresso. Quer dizer, por que mesmo depois de tantas invenções feitas para facilitar a nossa vida, ela ainda parece tão difícil? Ou No meu tempo que era bom. No meu tempo que era bom! Vocês ficam, tipo, usando o celular agora que tem, tipo, toda a informação do mundo na palma da sua mão pra você saber literalmente qualquer coisa? Na minha época era muito mais fácil. A gente ia na biblioteca e ficava 4 horas estudando pra tentar encontrar uma única coisa. Porra! ou até mais difícil do que antigamente. E a gente pode começar essa conversa indo lá para a Grécia. Quando os gregos antigos pensavam sobre essa questão do excesso de civilização, digamos assim, a principal história que vinha à mente deles era o mito de Prometeu, uma das histórias mais controversas da mitologia. Prometeu, mas não cumpriu. Gente, esse ano eu chego mais perto dos 30, então eu tenho que começar a fazer piada de tio. Há várias versões antigas desse mito, mas em todas elas Prometeu, que é um deus antigo ou um titã, aparece como responsável por ter roubado o fogo dos céus e entregado esse fogo à raça dos mortais. E esse evento, segundo os mitos, é o que está na raiz da complexidade da nossa condição humana, porque antes de receber o fogo, a nossa espécie era só mais uma entre tantas outras. A gente era um animal como qualquer outro, vivendo num estado de natureza. Mas depois do fogo, depois desse presente de Prometeu, as coisas mudaram completamente. Numa tragédia escrita 2500 anos atrás, o próprio Prometeu, que é personagem dessa tragédia, fala dessa transformação. Ouça agora todas as misérias dos homens mortais, como eles eram tolos nos dias anteriores, até que eu lhes dei a razão e o intelecto, isso por meio do fogo celestial roubado dos céus, né? Eles não sabiam fazer casas de tijolos nem construir com madeira. Em vez disso, viviam debaixo da terra como formigas distantes da luz do sol. Eles desconheciam as estações até que lhes ensinei sobre as estrelas. Eu lhes dei a matemática e juntei letras para que escrevessem palavras. Fui o primeiro a domar os animais selvagens e os fiz se submeterem a coleiras e cargas para que os mortais encontrassem alívio de seus fardos pesados. Eu fui aquele que projetou suas embarcações, os navios que navegam pelo mar aberto. Eis a minha obra, até os tesouros da terra, cobre, o ferro, a prata e o ouro, quem lhes revelou antes de mim. Toda a arte humana vem de Prometeu. Quer dizer, se não fosse pela técnica e pela engenhosidade, que é o que o fogo representa nessa história, e que antes era algo reservado apenas aos imortais, os humanos ainda estariam vivendo num estado selvagem. Mas
Sim, e aí a vida ficou mais complexa devido a essas coisas no conto de Prometeu. Tipo, a vida ficou cada vez mais complexa e até saindo da ideia do conto, a invenção, entre aspas, do fogo, mas pode dizer que é uma invenção mesmo, a invenção do fogo foi o primeiro ponto de se tornar meio que uma sociedade. Quer dizer, sempre fala que a primeira informação de que temos uma sociedade, tipo, o ponto mais antigo que conseguimos ver o nascimento de uma sociedade foi quando encontramos, tipo, suturas ou cura, alguém ajudando outra pessoa, que quer dizer que é uma sociedade se formando. Mas o fogo em si trouxe a engenhosidade para que possamos fazer coisas cada vez mais complexas. O verdadeiro culpado foi aquele lagarto idiota que quis sair da água. Tinha que afogar ele lá. Mas o fogo foi o que trouxe mais complexidade para nossa vida e a tecnologia evoluindo a partir daí deixou ela mais complexa. Mas graças a Prometeu, eles, ou nós, né, fizemos progresso e passamos para um estado civilizado. Em outras palavras, nós passamos de uma vida totalmente natural para uma vida cada vez mais artificial, ligada às Eu entendi o ponto, mas é porque artificial é uma palavra que eu não imaginava nesse contexto, mas eu entendi o ponto. artes, desde Tá bom, ok. as artes mais intelectuais, como a astronomia, a matemática e a gramática, até as artes mais manuais, como a carpintaria, a agricultura Não, esquece que eu falei, isso faz muito sentido, eu sou burro mesmo. e a navegação. E isso é algo que o autor do texto que eu acabei de ler, o Ésquilo, celebra O nome do cara é Esquilo, kkk. grandemente. Para ele, Prometeu é o grande herói e grande benfeitor da humanidade. É ele quem nos salvou do terror da vida primitiva, de uma realidade muito mais dura, incerta e desprotegida. Graças à sua transgressão, né, o roubo do fogo celestial, nós saímos da condição de meros animais e nos aproximamos da condição de deuses. Quer dizer, um baita de um progresso, né, pelo menos na visão de Ésquilo. Agora, outros autores viam a história de Prometeu de forma Eita, estátua peituda. Esse foi o primeiro comentário de Sprite Guto este ano na minha live. Eu não tô surpreso, tô feliz. Fala aí, Sprite. completamente diferente. Hesíodo, por exemplo, que aliás é a fonte mais antiga que a gente tem sobre esse mito, diz que na verdade tudo era lindo e maravilhoso antes de Prometeu. A terra era generosa e entregava espontaneamente os seus frutos. Um único dia Mas assim, Dana, faria o Prometeu? Não. Quer dizer, eu não sei. Todo mundo em estátuas gregas parece um gostoso, então não sei, né? de trabalho era suficiente para garantir um ano todo de fartura. Além disso, os deuses viviam entre os homens e não havia nenhum mal, nenhuma doença e nenhum sofrimento. Isso, pelo menos, até Prometeu entrar na história. Mas como exatamente ele vai causar esse impacto na nossa condição? O que aconteceu, segundo Hesíodo, foi que numa certa ocasião, os mortais e os imortais estavam para realizar um banquete. Um boi seria sacrificado e dividido entre eles. E foi Prometeu que se prontificou para dividir as partes do boi em duas porções, uma para os mortais, outra para os deuses. Só que Prometeu, que era o mais astuto dos titãs, colocou as melhores partes todas de um lado só e as piores partes todas do outro. Só que a pilha melhor, cheia de carne, ele cobriu com o estômago do boi, que não é nada atraente aos olhos, e a pilha pior, cheia de ossos, ele cobriu com uma camada de gordura brilhante, muito mais atrativa. Zeus, então, representando os deuses, escolheu a segunda pilha e deixou os mortais com a primeira. Só que na hora que ele pegou a pilha dele, que estava cheia de ossos, ele viu que tinha sido enganado pelo Prometeu, e aí, para prejudicar os mortais que Prometeu tinha favorecido, ele passou a negar o fogo que antes ele mesmo, Zeus, dava aos mortais. Aqui, provavelmente, a ideia é de que até então os humanos só recebiam o fogo que vinha por meio dos raios, né, de Zeus, o fogo que ocorria ali por um incêndio natural e não pelo domínio da técnica do fogo. Deus é muito babaca? A história inteira de mitologia grega envolve o Zeus decidindo ser babaca ou decidindo estar com tesão. Então, né? Só que essa história, obviamente, não acaba aí. Prometeu, para contornar essa limitação imposta por Zeus sobre os mortais, subiu até o céu, roubou o fogo celestial e o entregou diretamente na mão dos homens. E aí, vendo isso, Zeus perdeu completamente a paciência e decidiu punir não só o Titã, que tinha enganado ele, mas também os mortais, que agora eram senhores do fogo. E quais que foram as punições, então, lançadas por Zeus? Então, Prometeu foi acorrentado num penhasco e todo dia Zeus mandava uma águia. Não entendo porque retratam o Hades. Opa! Não entendo porque retratam o Hades como vilão quando é Zeus e até Poseidon que fazem merda e o Hades tá lá de boas na dele. Eu tenho uma explicação tirada no cu
que vai ser só a minha falta de conhecimento, mas não teria um pouco a ver com a visão em geral das pessoas em relação a tipo catolicismo, onde no cristianismo no caso, onde no cristianismo o senhor do mundo dos mortos, pelo menos dos pecadores e tal, é o antagonista, entre aspas, da religião. Então faria sentido você puxar esta mesma ideia para outras religiões e mitologias do passado. Por isso também que botam, tipo, Hell como alguma coisa muito ruim, mas é só o lugar onde os mortos ficam, tá ligado? Então faz sentido. Isso, mas também por como os gregos viam a morte, isso faz sentido. Isso também faz sentido. Eu acho que morte, em geral, tem essa vibe meio antagônica em muitas religiões e muitas mitologias. Com várias exceções. Voodoo, por exemplo, vê morte de forma muito positiva. Eu sei que Voodoo é bem, tipo... É uma religião, mas vocês entenderam. Mas é isso. Eu consigo ver muito disso também por causa do cristianismo. Hades não é vilão na mitologia grega. Para os gregos, eles não gostavam de tal porque medo de morte. Mas esse vilão é coisa de hoje. Exato, é isso que eu tô falando. Porque em mitos, Hades geralmente tá na dele. Se for botar um antagonista, o Zeus que só faz merda. Então, né? Comeu o fígado. Mas aí pegava Thanatos e não Hades. É porque Hades, tipo, é o dono do lugar. Então, sei lá. Dele. Só que o fígado regenerava à noite. Hades era mesmo visto como antagonista ou isso é mais uma percepção atual? É uma percepção mais atual. Nos mitos em si, se eu não me engano, geralmente não tem muito do Hades, tipo, fazer merda. E no dia seguinte a águia voltava e comia o fígado dele de novo. E assim eram todos os dias, e seria para sempre, se não fosse pelo fato de Hércules, em outra história, matar a águia e libertar o Titã. Já os mortais foram punidos de forma diferente. Como eles tinham sido favorecidos por um presente roubado de Zeus por Prometeu, Zeus decidiu dar outro presente para os mortais, dessa vez ele mesmo, de livre e espontânea vontade, só que era um verdadeiro presente de grego, pelo menos na interpretação do Hesíodo. Presente grego. E qual foi esse presente? Zeus mandou Hefesto, o deus artesão, moldar uma figura de barro conforme a imagem das deusas, a semelhança das feições das deusas, e dar vida a essa imagem. Depois, a deusa... Tem mais a ver com a gente aplicando a moral cristã de bem e mal para uma mitologia que não ponderará a moral dos deuses. Sim. Isso, muitas dessas mitologias, especialmente as grandonas, tipo grega, nórdica e blá blá blá, tipo as grandonas que a gente conhece mais, não é que os deuses são babacas e ponto, é que os deuses são colocados como essas figuras mais com moralidade questionável, porque eles são deuses. Eles não são colocados como... Eles são deuses, portanto eles são divinos e perfeitos e bonzinhos e nos protegem e nos amam. Não. Eles são deuses. Eles são sua própria sociedade que está ali e tem os mortais abaixo. Então eles vão viver com base na própria moral. O próprio Zeus tem a vibe de eu sou um deus. É claro que eu vou bagunçar a vida dos mortais. E a galera da Grécia era tipo, não, é normal, ele é um deus. Ele faz isso. Atena ensinou essa figura a tecer, Afrodite ensinou a ela a arte da sedução, Hermes ensinou a ela a... Isso é bom, isso é mal, isso é a forma como eles viam. Como eles viam como os deuses agiam. Claro que pra gente, pros mortais, é tipo, caralho, Zeus tá com tesão de novo, não aguento mais. Mas não é visto do ponto de vista de só, tipo, ele é a encarnação do mal. Tá ligado? A mentira e a conduta dissimulada, e por aí vai. Todos os deuses... Os deuses da época eram pra terem muitas características humanas, pô. Esses erros eram pra refletir os humanos e servirem como histórias mesmo. Exatamente. Os deuses dessas outras mitologias são muito humanizados, se faz sentido. Sim, até no Antigo Testamento a própria religião católica tinha essa ambiguidade entre bondade e disciplina imposta por Deus. Interessante, Sprite. Interessante. Deuses deram algum presente dessa natureza para ela, e por isso essa figura foi chamada de Pandora, aquela que recebeu presentes, Dora, de todos, Pan. E assim foi criada, segundo Hesíodo, a primeira mulher. E sim, eu estava falando de humanidade até então, mas eram só homens mesmo, masculinos. E bom, na visão nem um pouco feminista de Hesíodo, é bom que se diga, isso já seria uma punição suficiente. Ela era pansexual? É a Grécia. Provavelmente. A existência da mulher, que ele chama inclusive de Kalon Kakon, o belo mal. Mas na versão que ele conta do mito de Prometeu e Pandora, a criação da mulher vai levar a um evento ainda pior,
que é quando ela, Pandora, acaba abrindo um jarro misterioso, ou uma caixa, segundo uma tradição renascentista, que acabou ficando muito mais popular nessa tradução, caixa, de onde saíram todos os males do mundo. As doenças, a dor, a necessidade do trabalho duro para garantir o próprio sustento. Ou seja, Hesíodo, ao contrário de Ésquilo, sugere que todas as misérias dos homens mortais vieram depois, e não antes da gente dominar o fogo. Vieram depois da gente passar a condição de homens civilizados, e não o contrário. Antes dos favores de Prometeu, a vida era um paraíso. Depois é que foi só sangue e suor. E aqui a gente já vê a existência desse debate, dessa discordância entre os gregos. A gente voltando um pouquinho até para cristianismo, esse conceito inteiro de a vida antes era um paraíso, depois das ações de Prometeu, depois de descoberto do fogo, depois de tudo mais, que fomos para esse lado, tipo, para as misérias e tragédias do mundo, é um pouco similar para a questão do Éden. Claro que similar, tipo, mais ou menos aquele similar, tipo, mas meio que puxa um pouquinho da ideia do Éden, né? Tipo, Adão e Eva viviam no paraíso até a Eva comer a maçã, que se não me engano era a maçã do conhecimento, algo do estilo, né? E aí ela soube de coisas. O fogo nesse conto pode simbolizar o conhecimento. Não, é isso que eu tô pensando. É isso que eu tô pensando. Dos favores Interessante nas duas histórias que até mulheres pegaram o pecado, né? de Prometeu, a vida era um paraíso. Depois é que foi só sangue e suor. E aqui a gente já vê a existência desse debate, dessa discordância entre os gregos. Antigamente era melhor ou pior? A história da humanidade é uma história de progresso ou de decadência? Mas antes de continuar esse debate entre os gregos, vale a pena aqui a gente dar uma olhada em outra história milenar, que também toca na questão do paradoxo do progresso e que também foi contada ali na bacia do Mediterrâneo, só que há alguns milhares de quilômetros a leste da Grécia, que é a história não de Prometeu e Pandora, mas sim de outro par, Adão e Eva. Ei! Lido como livro. A história de Adão e Eva é bem conhecida. Era o fruto do bem e do mal? Ok. Tipo, eu hoje em dia não sou católico. Eu não falo minha religião, não falo minha religião em geral, mas eu não sou católico, por exemplo. Só que eu cresci num colégio católico. Eu fiz colégio católico. Eu me lembro quando eu li essa história, na minha cabeça era a maçã do conhecimento. Mas é claro que você, tipo, quando ensina estudo religioso para uma criança, você não só censura muitas coisas, como você muda algumas outras coisas. Então acho que conhecimento seria mais fácil para entender do que o bem e mal. Não sei. Segundo o livro de Gênesis, Yahvé, o Deus de Israel, formou o primeiro homem, Adão, a partir da terra, Adamá, e colocou esse homem num jardim que ele mesmo, Yahvé, havia plantado. E esse detalhe é importante, não A maçã é uma visão popular, no texto é a fruta não definida, isso eu tô ligado. É o fruto do Éden. foi o homem que plantou o jardim, foi Deus. E nesse jardim tinha uma infinidade de árvores das quais Adão podia se alimentar livremente e garantir com muita facilidade o seu sustento. É uma situação muito parecida com aquela dos primeiros homens de Hesíodo, que viviam no meio de uma natureza abundante e generosa e mal precisavam trabalhar para sobreviver. E essa situação, assim como lá na história de Hesíodo, também não durou para Ela não tá muito interessada, não. Essa arte tá engraçadinha. sempre. Na história do Gênesis, em determinado momento, entra uma nova personagem na história, criada depois do primeiro homem, que é a primeira mulher, Eva. E ela acaba sendo tentada pela serpente, o mais astuto dos animais, a comer da única árvore proibida do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O nome dessa árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal, pode ser interpretado Bem mal, tá bom, beleza, entendo. de várias formas. Alguns entendem A conhecimento do bem e do mal, acabei de me tocar. Foda! que esse conhecimento do bem e do mal, ou do que é bom e do que é ruim, simboliza a autonomia moral. Quer dizer, ao comer do fruto dessa árvore, contra o mandamento de Yahvé, os humanos estariam assumindo a prerrogativa de decidir. Serpente essa que tinha pernas, diga-se de passagem. Cara, sabe uma coisa que eu sempre quis ler, e que eu ainda vou ler em algum momento? É Paraíso Perdido. Sempre tive interesse em ler Paraíso Perdido. Porque é um poema épico e eu não sou tanto de ler poesia épica, mas eu tenho muito interesse em ler. Eu quero ver se a serpente é. A serpente tem pernas lá. Não sei. Por eles mesmos o que é certo e o que é errado, o que tem valor e o que não tem, em vez de seguir os parâmetros estabelecidos por Deus. Mas essa expressão do bem e do mal também pode ser lida como um merismo. Esse é aquele livro que é sobre a visão do Lúcifer. Não é bem só sobre a visão dele, mas sim. Muita gente polemiza falando que é o poema épico que coloca o Lúcifer como o bonzinho da história. Não, obviamente não é o caso.
só que a gente vê parte da história do ponto de vista dele. E a gente tem um pouquinho de uma, entre aspas, humanização do Lúcifer como figura. Ou Satã, no caso. Que é uma figura de linguagem muito comum no hebraico e em outras línguas antigas também, usada para se referir a um conjunto de coisas a partir de dois extremos. Por exemplo, céus e terra não significa só os céus e a terra, significa tudo também que está entre eles. É a totalidade. Repete o nome do livro, por favor, não ouvi direito. É Paraíso Perdido, Sprite. É um poema de tipo 1600 e porrada, e ele é um clássico. Muito conhecido, muito amado. É isso. Aí depois tem Paraíso Recuperado, acho que era esse, Paradise Regained, ou alguma coisa do estilo, que é uma continuação de Paraíso Perdido, só que dessa vez tá contando, de novo, de forma ficcional, mas foi feito por um estudioso religioso na época, que é aquela história de quando Satã tentar Jesus Cristo, e depois dele fazer aquela peregrinação por 40 dias. Eu acho que era isso. Mas tem uma passagenzinha na Bíblia que é tipo. Satã tentou tentar. Tentou tentar, é muito foda. Satã tentou seduzir Jesus Cristo, mas ele superou isso e seguiu em frente como filho de Deus. Mas a continuação de Paraíso Perdido seria essa história. É interessante. Eu quero ler esses dois em algum momento. Totalidade. A expressão o alfa e o ômega também é um caso desse tipo, que não se refere especificamente apenas à primeira e à última letra do alfabeto grego, né? O alfa, primeira letra, e o ômega, a última letra. A expressão, na verdade, o diabo tentou Cristo 3 vezes depois de ele passar 40 dias e 40 dias e noites rezando no deserto. Isso, exatamente. significa a totalidade. Não é só o início e o fim, mas sim do início ao fim. O alfa e o ômega significa tudo. Da mesma forma, o conhecimento do bem e do mal, ou do que é bom e do que é ruim, pode significar também o conhecimento de todas as coisas. Antes, os seres humanos não tinham nenhum conhecimento, eram totalmente ignorantes, como os outros animais, mas depois de comer do fruto do conhecimento, eles passaram, por exemplo, a ter o conhecimento de que estavam nus. Eles passaram a ter ciência do que era o estado de nudez e não estavam mais ignorantes em relação a isso. E a primeira coisa que eles fazem para cobrir essa condição de nudez, que agora eles conhecem depois de comer o fruto do conhecimento, é entrelaçar algumas folhas de figueira e fazer uma espécie de tanga para se cobrir. Esse, diga-se de passagem, O diabo inventou a moda, é por isso que o diabo veste Prada. é o primeiro artefato que aparece aí na história da Bíblia, ou seja, a primeira obra do engenho humano. Ele poderia representar aí a saída, né, o início da saída do estado de natureza rumo à civilização, ou a saída da vida do jardim para a vida nas cidades, que é de fato o que vai acontecer na sequência. Só que essa transição não vai ser nada sutil, nem agradável e nem voluntária, porque Yahvé não vai ficar nada satisfeito com essa nova situação dos humanos. Segundo essa história, pouco depois de Adão e Eva terem comido da árvore do conhecimento, Yahvé sai pelo jardim procurando por eles e eles se escondem, mas eventualmente Adão entrega a sua posição e Deus pergunta para ele: "Por que você se escondeu?" E Adão responde: "Tive medo, porque estou nu." E Yahvé imediatamente pergunta: "E quem te contou que você estava nu?" Quer dizer, Yahvé sabia que o homem, na sua condição original, não teria esse conhecimento. Estava claro o que tinha acontecido. E aí Yahvé diz: "Comeste então da árvore que te proibi de comer." Nesse momento, Deus, né, Yahvé, decide expulsar o casal do jardim. Eu gosto da resposta do Adão, que é: a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Ao invés de ele só ser, tipo, honesto e falar: sim, eu cometi um erro que eu não deveria fazer, eu cometi um pecado que você não queria que eu fizesse, o pecado original, ele foi direto e falou: não, mas a ideia foi dela. Então, te proibir de comer. Nesse momento, Deus, né, Yahvé, já mostra, tipo, meio que o pecado entrando na humanidade a partir dali. Decide expulsar o casal do jardim e lança também algumas maldições sobre os transgressores, incluindo a serpente que começou essa bagunça toda. A partir daquele momento, a serpente enganadora. Outra coisa interessante é que Yahvé não era onisciente no Velho Testamento, e isso passa a ser posterior nas religiões abraâmicas. Sério? Na minha cabeça, ele só sabia que isso ia acontecer.
seria condenada a se arrastar todos os dias sobre o seu próprio ventre, a mulher teria as dores do parto multiplicadas e seria submetida totalmente ao domínio do marido, e o homem passaria a ter que suar para ganhar o seu pão, o seu sustento diário. Comparando lá com a história do Hesíodo, né, o mito de Prometeu segundo Hesíodo, Não tem nariz. como se as mãos de Pandora tivessem levantado a tampa do jarro. Só que aqui é a boca de Eva abrindo o fruto proibido que inaugura um novo mundo de sangue e suor. Inclusive, tem linhas de teologia que fala que ele fez essa pergunta esperando que eles pedissem desculpas. Mas aí Adão joga na Eva e Eva culpa a serpente. Ok. Interessante. Para a humanidade. Um mundo que não é mais aquela imagem idealizada do bom selvagem, dos dias simples dos caçadores-coletores, mas o mundo das sociedades sedentárias, agrícolas, que tem que tirar com muito esforço o alimento da terra e que eventualmente vão ter que tirar também pedras do chão para começar a construir os seus muros e as suas casas. E essa transição, de fato, vai começar logo na próxima geração, segundo o livro do Gênesis, com os filhos de Adão e Eva. Segundo Gênesis, depois que Adão e Eva são expulsos do jardim, eles têm 2 filhos, Caim e Abel. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. E em determinada ocasião, cada um deles faz uma oferenda a Yahvé. Abel oferece carne e gordura e Caim oferece produtos da terra. Por algum motivo, que é um tema de discussão infinito desde a antiguidade até hoje, Yahvé se agrada da oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. E Caim, por causa disso, fica muito irritado e acaba matando seu irmão. Há quem veja nessa Ele certamente não exagerou. história uma polêmica entre 2 formas de culto, e Mas sim, eu entendo o ponto dela. mais especificamente de sacrifício. O sacrifício animal, por um lado, preferido pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém, representado aí pelo Abel, e as ofertas agrícolas, típicas dos camponeses de Judá, representado por Caim. Mas há também quem interprete essa história como uma oposição, não de 2 formas de culto, mas 2 formas de vida, ou 2 tipos de sociedade. O nomadismo pastoral, por um lado, representado por Abel, o pastor, e o sedentarismo agrícola, né, precursor do que seria a vida urbana mais para frente, representado por Caim. Seja como for, o fato é que o texto diz na sequência que Caim, o primeiro assassino da história, vai se tornar justamente um construtor de cidade e vai ter como um de seus descendentes Tubal-Caim, o pai de todos os laminadores de cobre e ferro, ou seja, O ponto em geral é que a sociedade se vem a partir da crueldade. Tipo, eu sei que não é isso, mas tá ligado? A ideia de o conhecimento. Eu sei, eu entendo a vibe inteira de tipo, o conhecimento e o avanço é um fardo. Acho que esse é o ponto em geral que o vídeo tá trazendo, tá pegando os. Pegando essas histórias antigas de várias religiões e mitologias diferentes. Mas o pai dos metalúrgicos, dos só quero saber como Lilith entra nessa história. Eu vou te admitir e dizer que eu não tenho a menor ideia de onde Lilith veio. senhores do fogo. E a partir daí, a situação da humanidade só vai piorar. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, diz o texto, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e as tomaram como mulheres. Mais uma vez, há várias interpretações possíveis aqui, mas uma das leituras mais antigas e difundidas Lilith tá no livro de Enoch, se não me engano. Ok, faz sentido. Tipo, eu li a Bíblia porque eu precisava, mas obviamente não inteira. Eu lia nos sermões de igreja, os caras 4. Mas eu não a li por completo, mas eu li muito dela e eu li muitas passagens depois em estudos. Só que eu não consigo dizer várias coisinhas. Tipo, a maioria das coisinhas, no caso. Eu não consigo dizer 90% das coisas. Eu esqueci, gente, desculpa. é a de que esses filhos de Deus, os Bene Ha-Elohim, são seres celestiais, que não só vão cruzar com mortais, né, com as mulheres, com as filhas dos homens, mas também vão passar para Chat, ele já explicou porque o áudio dele tá baixo. Eu tenho visto na minha parada, nas edições, meu áudio fica meio baixo. Deixa eu tentar aumentar aqui. Melhorou o áudio? O áudio tá um pouquinho melhor agora? Me digam. Lilith não é do canon, os 66 livros fazem parte da Bíblia atual. Faz sentido. Melhorou? Tá bom, melhorou. elas uma série de conhecimentos e técnicas, no melhor estilo de Prometeu. O livro de Enoque, por exemplo, que é um texto judaico ali do século III, mais ou menos antes de Cristo, vai expandir. Pera! Qual que é o livro
que foi... Tem alguns livros que tipo, são 3 livros, né? O livro de Enoque mesmo, que são 3 livros. E que tem, tipo, os Nephilim nele. Não lembro. Da seguinte forma essa passagem do Gênesis. Segundo o livro de Enoque, Que são 3 que não fazem parte do canon bíblico. São apócrifas, mas são 3. Acho que é esse. os Isso, é de Enoque mesmo. Ok, tá. Enoque é esse. filhos de Deus tomaram Nephilim é de Gênesis também? Não, mas Nephilim é mencionado de novo em um desses não canonizados. para si esposas de todas as que escolheram e começaram a coabitar. Enoque, Evangelho de Tiago mais um? Não, tem alguns. Tem Evangelho de Pedro também, se não me engano. É Evangelho de Pedro? Não, Pedro é Tiago, pô. Peter. Mas tinha outro, tem outros. Tem muitos que não foram canonizados. Com elas e a se contaminar com elas, e ensinaram a elas feitiços e encantamentos, e mostraram a elas o trato de raízes e ervas. Azazel, um desses filhos de Deus, ensinou os homens a fazer espadas de ferro e couraças de bronze, toda arma para a guerra. Ele mostrou a eles os metais da terra, como trabalhar o ouro, criar adornos e trabalhar a prata. E o texto continua dizendo que os anjos que não entraram nessa brincadeira, como Miguel, Rafael e Gabriel, observavam essa situação lá do céu e se lamentavam junto de Deus, dizendo o seguinte: Tu vês, ó Deus, o que Azazel fez. Ele revelou os mistérios eternos preparados no céu e os tornou conhecidos pelos homens. Quer dizer, a ideia aqui é de que esses saberes pertenciam exclusivamente ao céu, mas graças a uma transgressão, no caso aqui a dos anjos caídos, os humanos acabaram se apossando desses saberes. E são saberes, né? São conhecimentos muito úteis. A metalurgia, a herbologia, que está muito próxima da medicina nesse contexto, a astronomia também aparece em outro trecho, mas são saberes que aparecem na história como coisas que não colaboram para o progresso real da humanidade, mas, pelo contrário. É nesse contexto, inclusive, voltando lá para o livro de Gênesis, que Yahvé vai ver que a maldade do homem era grande sobre a terra e vai dizer: Farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, porque me arrependo de os ter feito. E é aí que vem a história do dilúvio, né, que vai Ok, dilúvio é daí. Faz sentido. varrer a humanidade da terra, com a exceção Nossa, que título bom, de Caim a Babel. Agora que eu vi o nome do capítulo, que foda. de um homem e da sua família, né, que é a família de Noé. Curiosamente, inclusive nos textos greco-romanos, Zeus também vai lançar um dilúvio contra a raça humana e só um homem e uma mulher vão sobreviver, que é Decalião e Pirra. E isso com a ajuda também de uma embarcação, mas a gente vai deixar isso para outro vídeo para não perder o foco aqui. Mas continuando, depois do dilúvio, Noé e a sua família têm vários filhos e repovoam a terra. Mas esse reset, né, que Deus faz da humanidade não dá muito certo, aparentemente, porque rapidinho, no capítulo seguinte, as pessoas já estão brincando com fogo de novo. O texto diz que alguns homens começaram a migrar. Cara, a lore da Bíblia é melhor que todos os Dark Souls. Gente, as coisas que estão escritas na Bíblia, mesmo você acreditando ou não, são extremamente interessantes. Tipo, é aquela coisa de que é uma religião, então, tipo, as pessoas creem naquilo, muita gente crê, e como eu sempre digo, tipo, eu não sou intolerante religioso com, tipo, nenhuma religião, então não acho que eu tenho algum problema com catolicismo ou cristianismo, tenho zero. Até porque, de novo, eu não falo minha religião. Mas a parada é que, tipo, como histórias apresentadas lá, a Bíblia tem muita coisa extremamente interessante e é bem fácil de compreender porque tanta narrativa de hoje em dia pega inspiração bíblica. Tanto para simbologia quanto só recontando alguma coisa da Bíblia de forma ficcional, basicamente. Migrar para o leste, mais especificamente para o sudeste da Mesopotâmia, e lá começaram a dizer uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo, construamos uma cidade, uma... Mas se Sudoeste tinha Adão e Eva no início, incesto. Eu sabia que alguém ia puxar isso em algum momento. Sudoeste. torre cujo ápice penetre os céus. E Yahvé, Sim, incesto nessa live é Ouroboros, eu acho. ouvindo isso, desce imediatamente do céu para ver a cidade e conclui: realmente, isso é só o começo de suas iniciativas, agora nenhum desígnio será irrealizável para eles. E então, para impedir esse novo atrevimento prometeico, baseado no engenho humano, nas capacidades de construção, na arte, nas ciências, etc., O que é um Ouroboros? É a serpente que come a si próprio. ele confunde a linguagem desse povo, que falava uma língua só, e dispersa a turma por toda a face da terra. Essa é a história, claro, que todo mundo conhece como a Torre de Babel.
Uma vez na catequese perguntaram isso pro padre da minha igreja. Então, eu acho que, tipo, em época de catequese, colégio católico, quando você é criança e tudo mais, deve ser uma das primeiras coisas que você pergunta. Porque, tipo, como caralho isso funcionou? Como é que aconteceu isso e tal? É isso. Mas veja que o problema não era só a torre, mas a cidade como um todo. O texto diz: Yahvé os dispersou daí por toda a face da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Não só a torre, mas pararam de construir a cidade. E essa cidade que os autores têm em mente aí é a Babilônia, ou Babel, no hebraico, que os autores associaram, fazendo um trocadilho, com a palavra Balal, que significa misturar, ou às vezes é traduzida também como confundir. Quer dizer, Babel seria a cidade da confusão. É a cidade das muralhas, dos palácios, dos zigurates, da monumentalidade, da escrita, dos artesãos, dos estudos dos astros, dos estrategistas militares, dos médicos, dos códigos legais, mas apesar de tudo isso, ou talvez exatamente por causa de tudo isso, é a cidade maldita, a cidade da confusão, a Salve Danas, o que cê pretende fazer quando o TBM for pro inferno por ter dado o brioco? Manda salve pra mim quando chegar lá. Valeu, Lúcifer. Obrigado pelo real. Não sei como é que fez a conversão do dinheiro aí, tipo, daí de baixo pra cá. Porra, cara, sei lá. Tipo, parece quente aí, eu moro no Rio. Tem um arzinho, ou sei lá. Tipo, eu sei que eu tô com um lugar marcado aí embaixo e tal, normal. Mas não tem um arzinho aí, não? Seria bom, seria bom. cidade da vaidade. Segundo toda essa história, então, a trajetória da humanidade, da tanga de Figueira até os megacentros urbanos, não foi uma história de ascensão, mas sim uma história de declínio. O domínio da técnica acabou não levando a nenhum progresso da ética. E quanto mais saber a gente alcançou, mais poder a gente acumulou, e quanto mais poder a gente acumulou, mais destruição a gente causou. E além disso, quanto mais sofisticada foi ficando a vida, mais ela foi ficando também fútil e distraída. E nesse ponto a gente já pode voltar lá para a Grécia e dar continuidade àquela discussão sobre o paradoxo do progresso e o mito de Prometeu, agora contado por outros dois filósofos, que são Platão e Diógenes, o Maurício virando o chat do brochado. Você não consegue levar nada a sério, né, gente? cínico. Num diálogo chamado Protágoras, do século IV a.C., Platão conta a seguinte Você é legal da live, meu nobre. Não sei quando Maurício você também dando. Bom dia pra vocês. Bom dia, Sprite. história sobre Prometeu e o Obrigado pela presença, como sempre. roubo do fogo. No princípio existiam só os deuses, mas eventualmente chegou o momento de criar as criaturas mortais. E quando esse momento chegou, os deuses misturaram fogo à terra e começaram a formar as primeiras espécies de criaturas. Dois titãs, Prometeu e o seu irmão Epimeteu, ficaram responsáveis por dar a cada uma dessas criaturas as suas qualidades próprias. Epimeteu, que estava mais entusiasmado com a tarefa, pediu para o irmão para ele mesmo fazer essa parte sozinho, e Prometeu ficaria responsável só pela revisão da tarefa. E a partir daí, então, Epimeteu começou a distribuir as qualidades das várias criaturas mortais. A alguns ele deu armas, como garras e presas, a outros ele deu a velocidade para escapar daqueles que ele havia armado, aos menores ele deu asas ou a habilidade de cavar refúgio. Eu já falou do espírito dos anjos com humanos do gigante vulgo Nephilim. Então, a gente que foi de Nephilim, mas é porque esse não é o ponto do vídeo. Tipo, a gente tá vendo histórias bíblicas, mas o ponto do vídeo não é bem isso. Então, refúgios subterrâneos para fugir dos maiores. Aos que iam viver nos lugares mais frios, ele cobriu com mais pelos, e aos mais vulneráveis, ele deu mais fertilidade para garantir a conservação da espécie. Tudo sempre respeitando esse critério de compensação. Eu acho religião tão interessante. Tipo, religiões e mitologias, eu acho tão interessante de ver a maneira como essas fés viam o mundo e explicavam várias coisas do mundo. Eu sou um grande fã de religião e mitologia em geral. Eu gosto de estudar, eu acho interessante. Tanto que eu quero, tipo, estudar mais da religião cristã para dar uma olhada tanto nisso quanto em apócrifas e tudo mais. Tipo, voltar ao meu estudo religioso, mas dessa vez por vontade própria, sabe? O problema é que na hora que chegou a nossa vez, a vez dos humanos receberem qualidades, já não tinha sobrado mais nada. Como diz o texto, o homem se encontrava. Budismo também? Budismo é um que eu tô enrolando pra eu dar uma estudada e ver qual que é a vibe. Eu tava... Ano passado, eu tava no processo de tentar compreender a minha própria fé. Aí, por isso eu não falo muito da minha própria religião. Mas eu fui, tipo, pegando várias coisas e tentando compreender várias coisas. Budismo é um que eu quero dar uma olhada ainda.
nu, sem calçados, nem coberturas, nem armas. E se nada fosse feito, ele não duraria nada entre as outras criaturas. E é aí que vai entrar Prometeu. Para impedir que a nossa espécie fosse extinta, Prometeu subiu até a morada dos deuses e roubou deles a sabedoria das artes juntamente com o fogo, e o deu aos homens. E a partir daí, segundo o texto, não demorou e os homens começaram a coordenar os sons e as palavras, a engenhar casas, vestes, calçados e leitos e a procurar na terra os alimentos. Ou seja, por meio da arte, do artificial, a gente começou a fazer tudo o que faltava para a nossa sobrevivência, compensando dessa forma aquela fragilidade física inicial. E até Se conecta com as coisas antigas, então, ok. aqui, essa versão do mito de Prometeu parece bastante com aquela versão lá do Ésquilo, que tem Prometeu como um salvador e um herói. Exato. Mas na versão de Platão, a coisa é um pouco mais complicada, porque o progresso técnico que vem do fogo divino não só não resolve totalmente o nosso problema, como também acaba criando novas complicações. Isso porque, mesmo depois de receber o fogo, os humanos continuaram dispersos e desorganizados, e dessa forma eles não conseguiam produzir nada realmente significativo capaz de proteger a nossa espécie na luta contra os outros animais. Para aproveitar realmente ao máximo esse dom da técnica, os humanos teriam que se juntar e criar uma sociedade organizada. E foi exatamente isso, eventualmente, que eles fizeram, fundando as primeiras cidades. Agora, como eu disse, essa solução vai acabar se tornando um problema. Mas por quê? A questão é que, segundo essa história, a criação de cidades e de sociedades complexas funcionou muito bem para nos salvar das. Tem uma história que não sei se é real, mas os nórdicos criaram um Thor com um martelo porque o som mais alto que eles compreendiam era o do martelo de um martelo de um ferreiro. Porra, tá muito lá embaixo. De um ferreiro batendo e criando armas. Logo, o barulho mais alto que eles podiam ouvir naturalmente era de um deus extremamente poderoso com um martelo mega foda em mãos. Eu não tenho certeza se teria sido a partir disso. Tipo, faz sentido como uma ideia da origem de um mito. Mas o som de um trovão é mais alto que o som de um. Bom, mas aí o deus do trovão. Tá bom. Isso é um conceito foda ainda assim, tá foda. Ameaças externas, mas acabou gerando uma nova ameaça, a ameaça interna. Eu só não entendi, ele tá usando essas histórias pra passar a opinião dele sobre se a vida ficou mais fácil ou não. Ele tá mostrando como o conceito de, tipo, conhecimento e avanço e sociedade é visto nessas histórias pra mostrar que, tipo, antes, quando era, tipo, só éramos animais selvagens e sem muito conhecimento do mundo, as coisas eram mais simples. Basicamente. A ameaça social, aquela tipo, usando esses contos e histórias de religiões e mitologias para trazer o ponto. que ficou do lado de dentro dos muros, nós mesmos. Imagino que esse seja um canal mais focado nisso, né, em religião e mitologia, e aí mostrando como, as visões dele de alguns pensamentos atuais. Os próprios humanos. A partir daí, os nossos inimigos não seriam mais o Como essa história afeta o Flamengo? Então, se Prometeu não tivesse roubado o fogo, não teria ficado puto com o Flamengo. leão, o urso, a serpente, mas sim o vizinho, o chefe, o ladrão. Isso porque, segundo o diálogo de Platão, Prometeu deu várias artes para nós, mas ficou faltando uma arte fundamental, que é uma arte que só Zeus poderia dar, que é a arte da política, a arte de viver em comunidade. E tem ainda outro problema nessa questão do progresso técnico, que é algo que outro filósofo vai comentar, que é um filósofo contemporâneo de Platão chamado. Quando me perguntam o que eu acredito, fico sem saber o que responder. Simplesmente não penso em nada sobre religião, mas não necessariamente sou ateu ou agnóstico. Eu literal só não penso sobre. Você também? Não, eu sou diferente. Eu só, tipo, eu deliberadamente opto por não falar de minhas crenças e minha religião aqui. Mas eu digo aqui, não sou ateu nem agnóstico. Só que a minha solução pra isso é, tipo, pra dizer pra você, é ou buscar religiões que você acha que você se encaixa, ou só seguir a ideia de, tipo, você crê em certas coisas, mas você não sabe colocar como uma religião exatamente. Minha mãe, por exemplo, é muito assim. Minha mãe é muito espiritualizada. Minha mãe é alguém com uma fé, tipo, muito grande e que estuda muito sobre isso, mas ela não se colocou em nenhuma religião. Existe também a religião Bahá'í, eu acho que o nome é Bahá'í, que crê que todas as religiões existem ao mesmo tempo. Porque vê que elas são mais como uma ideia metafórica para várias coisas, assim como o paganismo na ideia da Grécia, tipo, de deuses gregos atualmente,
vê mais eles como metáforas do que como deuses, como entidade direto. Então, é tipo, você pode acreditar em coisas e não ter uma religião, não seguir diretamente uma religião, sabe? Paganismo? É porque é como chamam muitas vezes paganismo grego. Mas é, porque é mais fácil de dizer hoje em dia. Ok, vambora. chamado Eu sou Bahá'í? É, justo, faz sentido. Diógenes o Cínico ou Diógenes o I'm a crow with horns, I don't need to explain shit. Literalmente eu, sim. Cão. Diógenes originalmente era da cidade de Sinope, Latindo contra a vaidade, muito foda. uma colônia grega na Ásia Menor, mas ele acabou sendo expulso de lá e foi parar em Atenas, de onde ele também acabou sendo expulso e foi parar em Corinto. Isso depois de ter sido capturado por piratas e passar por uma série de outros apertos, que depois até vale a pena a gente fazer um vídeo especificamente sobre Diógenes. Mas voltando, Corinto era uma das cidades mais ricas e sofisticadas da Grécia. Já Diógenes era um dos filósofos mais pobres e incivilizados, por assim dizer, da Grécia. Segundo seu xará, o historiador Honestamente, me parece muito que a pessoa só tem medo de se declarar ateia, o que não é exatamente problema, porque não é uma obrigação. Não é isso que ela tá falando, que a pessoa tava falando ali. É mais o caso, tipo, ela nunca pensou muito sobre isso, o que entraria na ideia de agnosticismo, né? Ser agnóstico. Tipo, pode ser que sim, pode ser que não. Meu pregador, que eu fico brincando com ele, calma aí. E tipo, pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Tipo, não sei, tenho raiva de quem sabe. Só que eu acho que a dúvida dela é mais específica na ideia de, tipo, possivelmente tem alguma coisa, eu só não pensei muito sobre isso, não tenho interesse sobre isso. Mas é, por exemplo, como muitos cristãos fazem, de, tipo, ser um cristão não praticante. Tipo, você seguiu essa religião porque você seguiu essa religião. Você crê em alguma coisa, mas você não vai na igreja ou nada do estilo. Então, não é, tá ligado? antigo Diógenes Laércio, Diógenes vivia na rua e dormia num jarro velho de cerâmica. Ele desprezava a riqueza, os bens materiais, as regras de etiqueta, a honra pública e preferia seus instintos naturais do que as convenções sociais. Alguns dizem até que ele fazia as necessidades em público e comia de forma indecente no mercado, e por isso alguns chamavam ele de Diógenes o Cão, ou Diógenes o Cínico, da palavra grega kinos, cão. Ou seja, na visão de alguns civilizados, Diógenes não era um homem, mas sim um animal. E o próprio Diógenes nem sempre rejeitava essa opinião. Às vezes considerava até isso como um elogio, porque Jorge do Cachorrão, sim. diferente das pessoas da cidade, os cães pelo menos eram sinceros, simples, viviam de acordo com a sua própria natureza e conseguiam enfrentar as adversidades com muito mais coragem e dignidade do que os humanos que, segundo Diógenes, tinham se perdido no luxo ali do progresso material de Corinto e da civilização grega, ou talvez até da civilização humana, de uma forma geral. E é exatamente a partir dessa filosofia que Diógenes vai comentar o mito de Prometeu. Segundo ele, depois de receber o fogo de Prometeu, os homens primeiro se reuniram em cidades para que não sofressem males de fora, mas então eles se voltaram e cometeram toda sorte de males uns contra os outros, e cometeram as ações mais atrozes, como se esse tivesse sido o propósito da sua união. E até aqui, nada que Platão ainda não tivesse dito, mas Diógenes vai mais longe. Você não precisa se denominar, querer identificar o que você, com base em normas de outras pessoas, só vai te fazer mal. Principalmente porque nenhuma crença é a mesma que a outra. Mesmo que duas pessoas compartilhem a mesma vertente cristã, por exemplo, o Deus que a pessoa cultua sempre vai ser diferente mesmo um pouco. Eu acho que depende da religião que você está seguindo e da maneira que você segue ela. Sei lá, é porque religião muitas vezes é muito mais regrada. Que tipo, é assim que funciona, você deveria seguir isso. Pra entrar na nossa religião. Eu tenho uma visão muito mais aberta em relação à religião, que é mais tipo, cara, crê no que você quiser e se você crer em mais de uma coisa e pra você acha que faz sentido, tipo, isso tudo se conecta, tá tudo bem. É isso. Para ele, essa humanidade prometeica, essa humanidade após o fogo de Prometeu, após a técnica, a razão, a engenhosidade, essa humanidade não só era mais violenta do que a anterior, mas paradoxalmente ela era mais fraca também, mais mole. Segundo ele, a descoberta Seja algo formal, isso é uma definição acadêmica mesmo. Criança pode ser mais pessoal. Exatamente, eu quis dizer mais de criança mesmo. Tipo, a sua crença é o que você meio que quiser, você crê no que você quiser crer. Uma religião é, tipo, você entrar numa religião é uma coisa muito mais regrada. Por isso que eu uso mais fé
Tipo a palavra fé do que qualquer outra coisa. E a concessão do fogo foi a origem e o ponto de partida da debilidade e da futilidade entre os homens. Pois Zeus certamente não odiava os homens, nem lhes negava qualquer bem. Zeus, segundo Diógenes, não teve nada a ver com a piora da condição humana. Diferente do que Hesíodo tinha dito, Zeus não lançou nenhum castigo sobre a humanidade por causa da transgressão de Prometeu. Foram os próprios humanos, aceitando o presente roubado do céu, que condenaram a si mesmos. Culpa vítima mesmo, Diógenes, tô brincando. Diógenes diz o seguinte: a astúcia do homem em ter descoberto e concebido tantas invenções tem sido de pequeno benefício para a vida nos tempos subsequentes. Eu não vou refutar a porra do filósofo, eu acho. Pois os homens não usam a inteligência para promover a virtude e a justiça, mas sim para buscar. Entendi. Olha o TRT. Entendo. O prazer. E assim, pelo fato mesmo de buscarem isso acima de tudo, o prazer, sua vida se torna cada vez menos prazerosa e mais cansativa. E enquanto imaginam que estão agindo com previdência em relação a seus próprios interesses, perecem miseravelmente por causa desse excesso de preocupação e de previdência. Assim, com toda justiça, disse que a previdência foi amarrada à rocha e seu fígado é atacado pela águia. E aqui há um jogo de palavras, né? O nome Prometeu literalmente significa aquele que vê antes, ou seja, aquele que pensa antes, que tem previdência, que pré-medita. Na visão de Platão, que é um filósofo que Diógenes detestava, diga-se de passagem, esse cara só não gosta de ninguém, né, irmão? isso é interpretado positivamente. O irmão de Prometeu, Epimeteu, é o que sai distribuindo as características das criaturas sem ter feito o planejamento completo e acaba deixando os humanos sem nada. Ele age primeiro e depois pensa. É um tolo. Já Prometeu é aquele capaz de criar um plano primeiro para salvar os humanos da extinção e depois seguir efetivamente esse plano. Ele pensa e depois age. É um sábio. Mas Diógenes faz outra leitura desse nome. Para ele, a premeditação, o pensar antes, a preocupação, é justamente o que acabou com a paz dos humanos. É essa a razão de toda a ansiedade e o cansaço da vida civilizada. São tantos planos, precauções e invenções para facilitar a vida que acabam, na verdade, no final das contas, dificultando. Pode até ser que não. Caralho, então se o corno do povo Prometeu não tivesse dado fogo pra humanidade e a corna da humanidade não tivesse pego o fogo, eu não estaria tomando remédio. Que foda. No primeiro momento, uma grande invenção pareça aliviar o nosso fardo, ou de fato alivie. Algo que era difícil fica fácil, mas depois que a gente se acostuma com a nova situação, isso passa a ser o normal. Aquela sensação de alívio passa e a nossa atenção se volta novamente para todos os infinitos problemas que ainda restam. E pior ainda, depois que a gente se acostuma com uma nova facilidade, a tendência é passar a depender dessa facilidade. E se essa facilidade nos é tirada, parece que é impossível viver sem ela, como se a gente não tivesse vivido sem ela antes. É um sofrimento Então, conhece a história polêmica de Diógenes? Bom, ele explicou aqui algumas coisas do Diógenes. terrível, muito maior do que quando essa facilidade simplesmente não existia. Como dizem por aí, paladar não retrocede. Ou, como escreveu o poeta William Blake, para falar de forma um pouco mais sofisticada, menos que tudo não satisfará o homem. E essa filosofia a gente encontra também muito presente na Bíblia, particularmente, né, especialmente no livro de Eclesiastes, que vai dizer, por exemplo, que o olho não se sacia Ah tá, ele bateu punheta com uma mulher na rua. Que cara normal. de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Quem ama a prata nunca estará farto da prata. Todo o trabalho do homem é para sua boca, e no entanto seu apetite nunca está satisfeito. Ou até numa passagem que lembra especialmente o Diógenes, o cão, quanto aos homens penso assim: Deus os põe à prova para mostrar-lhes que são animais, pois a sorte do homem e a do animal é idêntica. Como morre um, morre o outro, e ambos têm o mesmo alento. O homem não leva vantagem sobre o animal, porque tudo é vaidade. Agora, Dana, se tu fosse um deus, o que faria? Absolutamente nada. Eu ficaria de boas pelo resto da minha eternidade. beleza, né? Dito tudo isso, o que Eu seria o deus mais inútil do mundo, e tá tudo bem. fazer para resolver então o paradoxo do progresso?
Abrir mão das benesses da civilização e voltar o máximo possível a um estado de natureza? Então, esse é um caminho que poucas pessoas têm de fato tomado, mas que aparece muito por aí como um sonho, uma utopia. A gente vê muito isso em programas como No Limite, Largados e Pelados, Sobrevivendo no Alasca, ou em vídeos do YouTube que ensinam a pescar com a mão ou fazer fogo com graveto. Pensei que ia ser que nem o Bills. Então, eu ia dormir. São imagens de uma vida. Anarcoprimitivismo primitivismo é bobo, não sigo isso. Eu ia terminar o vídeo com uma piada do tipo Embrace Monkey e tal. Mas sim, anarcoprimitivismo é bobo. Mais simples, orientada pelo necessário, somente o necessário, sem as premeditações, as ansiedades, as burocracias e as discórdias políticas da vida prometeica. Mas são imagens idealizadas. Yup. Os caçadores-coletores não passaram a se fixar em campos e depois em cidades à toa. A história da ciência e da tecnologia também não foi movida puramente por futilidade ou vaidade. Se você perguntar para alguém que por necessidade pesca com a mão e faz fogo com graveto, se ele aceita um arpão pneumático ou um isqueiro, por exemplo, a chance é muito grande dele aceitar. O Óbvio, porra. progresso Tipo, não atacando a pessoa, mas óbvio. Tipo, os avanços na nossa tecnologia fizeram com que a sociedade seja mais, tipo, prática. Tipo, as coisas que nós fazíamos antes, agora fazemos de novo de forma mais prática, em geral. técnico realmente facilita muita coisa, salva vidas, cura doenças terríveis, alivia uma série de fardos realmente pesadíssimos. Mas, de novo, também cria novas dificuldades, sofrimento, angústia. É realmente um paradoxo. O paradoxo do progresso, ele não é um problema difícil de resolver. Ele é efetivamente paradoxal, é sem solução, pelo menos me parece assim, porque nós somos paradoxais. A condição humana é paradoxal. Como escreveu um historiador chamado Konrad Hayers, ciscos luminosos que somos, deleitamo-nos tanto na criatividade como na simplicidade, na novidade e na repetição, na conquista e na harmonia, na aspiração e na nostalgia, na excitação e na tranquilidade, no novo e no velho. A vida primitiva não satisfaz, a vida civilizada não satisfaz. Todas as versões do mito de Prometeu são verdadeiras, são contraditórias e são verdadeiras. E são verdadeiras porque são contraditórias, porque a nossa condição humana é contraditória. Como diz lá o Eclesiastes, não digas por que os tempos passados eram melhores do que os de agora. Não é a sabedoria que te faz levantar essa questão. A situação agora é a que está aí, a maldição já foi lançada. Com o suor de teu rosto comerá o teu pão, já disse Deus. Em lugar do fogo eu darei um mal, já disse Zeus. Mas ainda assim, em todo trabalho há proveito, diz o livro de Provérbios. E o trabalho não é desonra alguma, diz Hesíodo. Parece que esses textos antigos, ao mesmo tempo em que reconhecem a imperfeição da condição humana, que é considerada até como uma maldição, eles aceitam essa imperfeição. Há um certo chamado, a gente poderia dizer, para bendizer a nossa maldição, para assumir o paradoxo da condição humana e viver a tensão dos extremos sem buscar refúgio em nenhum deles, nem no puramente natural, nem no puramente artificial, não só nas emoções, mas também não só na razão, não só na espontaneidade de um cão, mas também não só na formalidade de um nobre cidadão. Enfim, essas são só algumas reflexões possíveis a partir dessas histórias milenares, gregas e bíblicas. Esses textos, claro, já foram interpretados de infinitas formas ao longo do tempo e certamente vão continuar sendo interpretados de outras formas nas próximas décadas, séculos ou até milênios, mas o que eu queria falar, pelo menos por enquanto, é isso. Deixe aí nos comentários o que você pensa sobre essa questão e dá uma olhada lá no vídeo também que eu fiz sobre a lenda do Golem, que também toca nessa temática. Interessante. Luiz Noronha, muitíssimo obrigado, querido. Seja bem-vindo ao Maurício. No mais, muito obrigado por assistir e nos vemos nos próximos vídeos. Falou! Ótimo vídeo, muito interessante, muito interessante. Eu gostaria que vocês patrocinassem mais vídeos assim. Tipo, eu fiquei bem caladinho comparado com a maioria dos reacts, mas é porque eu tava prestando atenção. Então, né? Bem interessante. É só... Esse vídeo foi bom pro caralho, meu TH tá 1 milhão. Exatamente. É isso aí. Muito bom. Bom mesmo.